Querido, queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Queria pedir um pouquinho de paciência, que nós vamos ler um texto bem longo, tá certo? E não vale contar como a leitura da semana, tá certo? Nós vamos ler esse texto aqui porque ele fala muito bem sobre Pentecostes. E é sobre isso, sobre este tema que nós vamos falar essa noite. Amém? Todos abriram? Sim ou não? Aquele que não abriu, diga misericórdia. Olha, tem faltando gente aí. Vamos esperar mais um pouquinho, para todos acompanharem. Vai conseguir projetar? Aqui, né? Tá jóia. Irmãos, eu vou ler na minha Bíblia, vocês acompanham no telão. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, que ela é a linguagem NVI, Nova Versão Internacional, mas a de vocês é melhor. Mas é como aqui está tudo marcadinho, aí para mim fica melhor, tá certo? Então vamos lá. Atos 2, a partir do versículo 1, diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os concedia que falassem. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles estão embriagados. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens de toda a Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Isso aqui, queridos, está no Velho Testamento. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos,
posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Então não era dele que ele estava falando. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés, ou debaixo dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quanto? 3.000 almas. Olha que beleza. 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Olha a igreja aí começando a ser trabalhada. Ao ensino dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Para todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão, e de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor nosso Deus, tão maravilhosa é a Tua palavra. O que poderíamos falar para acrescentar? Nada. A Sua palavra é perfeita, ela toca os nossos corações, a nossa alma, juntas e medula. A Tua palavra nos restaura, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos chama à vida. Nós Te louvamos por esta palavra e que Tu, Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Uja, Senhor, este Teu servo para que eu possa proferir tudo aquilo que vem do Teu trono para o Teu povo, que é um povo muito especial e muito amado. No nome santo de Jesus nós Te oramos. Amém. Glória a Deus. Amém? Cansei muitos irmãos com o texto. Ele é bem longo, né, irmãos? Mas não há texto melhor para falar sobre Pentecostes. Pentecostes. É interessante que, quando nós nos reunimos aqui, nós falamos festa de Pentecostes. Mas por que é uma festa? Aonde que começou tudo isso? Isso começou lá no Antigo Testamento. E o nome desta festa no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, quando eu li o ofertório, não sei se os irmãos perceberam, era a festa da semana. Como é que era isso? Era uma festa que começava, eram 7 semanas, e no dia seguinte ao último sábado da semana, havia uma grande reunião, e ninguém trabalhava nesse dia, comemorando as maravilhas que Deus havia feito sobre o povo na época da colheita. Então eles pegavam toda semana as suas primícias, para nesse último dia eles entregarem no altar do Senhor, para que o Senhor fosse exaltado pelo bem que Ele fazia sobre a população ou sobre o povo escolhido. E por que Pentecostes? Pente, 50.
São 50 dias exatamente. 7 semanas, 7 vezes 7? 49. Eu não sou muito bom de matemática, não, mas os irmãos são. 49, mais o dia seguinte da comemoração, 50 dias. Pentecostes. E é interessante, meus irmãos, que quando a gente fala de Pentecostes, nós, o povo cristão, né, quando eu falo cristão, somos evangélicos e católicos, né? Somos o povo cristão. Primeira coisa que nós pensamos é na pessoa do Espírito Santo. A gente associa imediatamente Pentecostes com o Espírito Santo. Justamente por quê? Está aqui o que eu li no texto para vocês. Porque naquele dia que eles estavam reunidos para comemorar juntos as maravilhas que Deus havia feito com eles, veio um som de um vento impetuoso e encontrou aqueles 120 irmãos que estavam reunidos naquele lugar. Espalharam-se sobre ele línguas como de fogo, e cada um desses irmãos começou a falar em línguas. E é interessante, meus irmãos, que vários judeus de várias partes do mundo, inclusive do Egito, que tinham judeus no Egito, estavam reunidos ali para comemorar aquele dia. E todos eles que eram nascidos já nesses lugares, por causa da dispersão do povo de Israel, começaram a ouvir as maravilhas do Senhor na sua própria língua. Eles estavam falando em línguas e as pessoas ouviam na sua própria língua materna as maravilhas que o Senhor havia feito. Olha que coisa tremenda. Deus começou a manifestar o poder ali no meio do povo, a ponto de que uns chegaram e falaram: não, esse povo aqui está embriagado, que negócio esquisito, o que está acontecendo? E ninguém entendia o que estava acontecendo naquele momento. Só, queridos, que os profetas já tinham falado sobre o que iria acontecer num futuro próximo, que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda carne. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o próprio Jesus, ele declara no capítulo 1, versículo 7, assim: e lhes respondeu: não compete a vocês... Gente, eu apertei o botão sem querer. Vocês me controlam no tempo, tá bom? Não compete a vocês saber o tempo, as datas que o Pai estabeleceu da sua própria autoridade, porque eles queriam saber qual que era o tempo do fim, o que ia acontecer no fim, como que ia ser. Eles estavam ansiosos por saber o que iria acontecer. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. É interessante, queridos, que Jesus também falou no versículo 4: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Interessante, queridos, que quando a gente lê esse texto todo de Atos 2, há aquele cenário todo acontecendo, né? E muitas das igrejas creem hoje que a evidência do batismo do Espírito Santo é o quê? Falar em... Mas vocês já pararam para pensar por que eles falaram em línguas naquele momento? Alguém quer se arriscar? Exatamente, para testemunhar. Porque existiam judeus de todas as partes do mundo, e eles precisavam ouvir das maravilhas do Senhor. Só por um milagre divino eles ouviriam falar as maravilhas do Senhor. E foi o que aconteceu naquele dia. E eles ficaram perplexos. Mas o Espírito Santo, a principal função do Espírito Santo, pelo incrível que pareça, não é com que o irmão e a irmã falem em línguas. E diga-se de passagem, Silvio, eu sou pentecostal. Eu creio nas línguas estranhas.
estranhas. Eu creio na língua dos anjos. Mas a palavra de Deus diz que não adianta se você tem a língua dos anjos em você, mas se você não tem amor pelas almas perdidas. Quando Deus derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, o propósito da sua igreja, qual que é? Testemunhar das maravilhas do Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos em seguida, a partir do versículo 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja começou a se reunir na comunhão, no partir do pão, porque eles se arrependeram. Ali houve uma conversão de 3.000 pessoas. Olha a igreja se formando. A igreja, ela para se multiplicar, ela precisa experimentar o poder de Deus. Se nós queremos nos desenvolver como filhos de Deus, nós precisamos experimentar o poder de Deus, o revestimento de poder nas nossas vidas, amém? E por causa disso, houve conversão, por causa da manifestação do poder de Deus. Não é por força nem por violência, a palavra de Deus declara, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes, queridos, nós queremos resolver todas as situações da nossa vida com a nossa própria força. Mas se nós não tivermos a unção do Espírito sobre as nossas vidas, nada vai adiantar. Ou nós buscamos um relacionamento sério com o Senhor, ou nós desistimos de tudo. Para Deus não existe meio termo. Se não és frio nem quente, é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está levantando um exército de guerreiros. Eu e você somos esse exército de guerreiros. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder. Estamos revestidos da armadura do Senhor, para enfrentarmos os dardos inflamados do inimigo, para testemunharmos da vida de Cristo, a vida de tantas pessoas que têm perecido por causa da falta do Senhor. E é disso que nós estamos falando nessa noite. Pentecostes não é simplesmente o Espírito Santo descer em você. Pentecostes é o Espírito Santo descer em você e trazer em você mudança de vida. Nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos ter a nossa natureza mudada. Nossa natureza, queridos, depois da queda do homem, é uma natureza pecaminosa. Nós precisamos abrir mão dessa natureza, entregarmos o nosso senhorio de fato a Cristo, para que Ele derrame o Espírito Santo em nossas vidas. É interessante, queridos, que hoje de manhã o Fábio Municina estava nos ensinando lá na sala dos homens, né, exatamente sobre isso, sobre Jesus Cristo morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. E é uma troca interessante, queridos, porque Jesus Cristo assumiu a vida de pecador, porque Ele recebeu o pecado de toda a humanidade, para que você e eu tivéssemos vida. Então, qual que é a vida que nós temos que viver? Se Cristo viveu, se Ele levou a nossa vida, qual que é a vida que nós temos que viver agora? A vida de Cristo. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Mas isso, queridos, não é uma coisa humana, mas é uma coisa sobrenatural. Primeiro, nós dependemos da unção do Espírito. Depois, nós precisamos tomar um posicionamento, que é o nosso culto racional. Romanos 12 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Queridos, se nós não andarmos segundo os princípios da palavra, de acordo com a unção do Espírito derramado sobre nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, queridos, o batismo no Espírito Santo não é simplesmente algo sobrenatural, mas é um revestimento de poder. Queridos, nós só conseguiremos enfrentar as hostes malignas do inferno se nós estivermos debaixo da unção do Espírito Santo. Nossa luta, na verdade, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades.
que estão nesse mundo. Não adianta nós lutarmos pela nossa própria força. Não adianta nós queremos crescer. Não adianta nós queremos evangelizar pela nossa própria força. Se nós não tivermos cheios da unção do Espírito, nós não vamos alcançar a simpatia do povo. Através da unção do Espírito, querido, o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. O amor pelas almas perdidas. Se você, nesse momento, sente dificuldade de trabalhar com as almas perdidas, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir que Deus renove a sua unção na minha vida e na sua vida. É disso que fala Pentecostes. Na realidade, queridos, nós não estamos aqui para comemorar uma festa. Não é comemorar uma festa. Embora nós temos que exaltar o nosso Senhor, porque a promessa veio sobre as nossas vidas. Aleluia! Mas nós estamos aqui, não é por isso. Aliás, eu estou aqui por outro motivo. Eu estou aqui porque eu quero um revestimento de poder. Eu quero uma nova unção. Quantos aqui querem isso? Todo mundo. Eu sou testemunha. Eu acho que é todo mundo, né? Todo mundo. Irmã também recebe. Todo mundo, tá vendo? Então todos nós queremos revestimento de poder. Nós estamos, queridos, eu particularmente estou cansado de viver uma vida de mesmice. Deus nos chamou para refletirmos o caráter de Cristo de forma efetiva, mas nós só conseguimos refletir o caráter de Cristo de forma efetiva se o Espírito Santo for derramado sobre as nossas vidas. Se a unção e o poder do Espírito estiver sobre nós, aí nós seremos testemunha em toda Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É disso que nós precisamos. É de revestimento de poder. Mas não é poder para simplesmente falar línguas. Nós precisamos de poder para saquearmos o inferno. Porque a nossa luta não é brincadeira não, irmãos. Nós precisamos ser revestidos da unção do Espírito. E a unção do Espírito gera o que em nós, querido? Gera poder para sermos testemunhas. Gera ousadia, coragem, intrepidez, testemunho poderoso, porque é o testemunho da palavra, vindo do Senhor. Um amor profundo ao próximo, porque Jesus dava vida pelo próximo. Nós temos que refletir o caráter de Cristo. Um ponto importante. A unção do Espírito cria em nós uma dependência total do Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, quando nós entendemos o princípio do batismo, não é simplesmente você se afogar numa banheira ou no Rio Jordão, né? Tem gente que vai lá para Israel batizar de novo no Rio Jordão. Queridos, não adianta nada se a gente não entender o princípio do batismo. E qual que é esse princípio? Atos 2,38, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e vocês vão receber o dom do Espírito. O batismo, querido, é sepultamento. Você está morrendo para o mundo. Quando você se levanta, você está ressuscitando com quem? Com Cristo. Esse é o significado do batismo. Você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus. E qual que é o resultado prático disso? Na teoria é muito bonito, né? A gente está falando, mas qual que é o resultado prático? Atos 2 fala que a igreja conquistou ou conquistava diariamente a simpatia do povo. A unção do Espírito traz a simpatia do povo para junto de nós, porque eles sentem, quem está ao nosso redor, eles sentem a presença de Deus. A única forma da pessoa que não conhece Jesus, conhecer Jesus, é através de você.
Se você reflete o caráter de Cristo, eles veem o que em você? Cristo. Eles veem Jesus em você. Eles veem Jesus em mim. Então é isso que nós precisamos. A multiplicação dos salvos começa a acontecer. Quando eu era mais novo, eu pensava assim: gente, será que eu não vou ganhar uma vida para Jesus? Será que meu testemunho é tão fraco assim que eu não vou ganhar nenhuma vidinha para Jesus? O que é que eu vou apresentar diante do Senhor? Por que eu pensava assim? Porque faltava a presença do Senhor na minha vida. Queridos, a presença do Senhor, a presença do Espírito nas nossas vidas, traz mudança de atitude. Não estou falando que você vai ser perfeito, nem que eu sou perfeito. Longe de mim, eu só estou aqui em cima, meu lugar é aí. Mas é através do poder do Espírito que nós podemos refletir verdadeiramente o caráter de Cristo. Isso é Pentecostes. Não é só uma festa, querido. É a unção de Deus nas nossas vidas. Amém? Outra coisa, quando o Espírito de Deus é derramado sobre a vida de vocês, ou sobre as nossas vidas, aumenta a comunhão. Aumenta a comunhão. Se está faltando comunhão, se você não se preocupa com aquele que está vindo sentando ao seu lado, se eu não me preocupo, o que é que falta em mim? A unção do Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito, querido, não é simplesmente um mero acessório na vida do crente. Ela é extremamente necessária na vida do crente. Se não tem unção do Espírito, nada mais vai valer a pena. Porque pelas nossas forças, a gente não pode acrescentar um côvado nas nossas vidas. Não é isso que a palavra de Deus fala? Quem é o autor da vida, não é o Senhor? Quem nos dá o ar para respirar, não é o Senhor? Ou você está achando que pela sua própria força você está conquistando alguma coisa? Se Deus tira o fôlego de vida de nós, se Ele tira de nós a unção do Espírito das nossas vidas, o que vai acontecer? Nossa vida vai paralisar. Nós vamos sair do propósito de Deus. Busque, querido, a presença do Espírito. Busque o renovo do Espírito na sua vida. É disso que nós precisamos. Amém? E essa mesma unção, queridos, nos leva a louvar e adorar o Senhor em todo o tempo. Orai sem cessar. A presença do Espírito nas nossas vidas nos leva a orar sem cessar, a buscar constantemente a vontade do Pai. E é disso que nós precisamos. Nada mais é seu. Você começa a repartir suas propriedades, deixar tudo nos pés dos discípulos. Por quê? O dinheiro deixa de ser importante. O dinheiro deixa de ser seu Deus. E Deus começa a ser seu Deus novamente. O dinheiro, querido, eu vi um depoimento de um rapaz na internet, é até um comediante, acho que faz stand-up, alguma coisa assim, eu não sei o nome dele. O entrevistador falou assim com ele: o que é o dinheiro para você? Gente, o cara não é cristão não, tá? O que é o dinheiro para você? Ele: nada. Não, mas como nada? Você está fazendo sucesso? Não, eu sou uma pessoa muito simples. O dinheiro para mim, a função dele, do dinheiro, é criar a minha subsistência. Só para eu viver mesmo, para comer, para me vestir. Agora, esse negócio de luxo não é comigo, não. Gente, o cara não é crente, não. Está com um princípio bíblico dentro dele. Né, Fernando? Está com um princípio bíblico dentro dele. Por quê? O dinheiro não nos importa. Nós servimos o Deus do ouro e da prata. Na hora que a gente precisar de dinheiro, Deus vai abrir as portas da janela do céu e vai derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Não é isso que a palavra de Deus fala? Então, queridos, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Deus quer derramar sobre nós é a sua unção. Dinheiro é secundário. A vida nossa aqui na terra é secundária. A vida nossa aqui na terra só vai ter o verdadeiro valor se Deus cumprir em você, cumprir em mim o verdadeiro propósito para o qual nós fomos chamados. Mas, Davi, qual que é o verdadeiro propósito para o qual nós fomos chamados?
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Queridos, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos testemunha do sacrifício de Jesus Cristo para todo aquele que precisa dele. Se nós fizermos isso, nós vamos estar cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados. Nós vamos estar cumprindo Pentecostes. Não é só uma festa, mas é a presença do Espírito de Deus em nós. É a presença do Espírito de Deus na vida da sua igreja. E quando o Espírito de Deus está sobre nós, queridos, os milagres começam a acontecer. Ah, Davi, mas por que os milagres não acontecem? Porque a presença do Espírito não está se destacando nas nossas vidas. Nós não temos buscado suficientemente a presença do Espírito sobre nós. E é disso que nós precisamos. Atos 2, no 41, diz que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Por causa de quê? Por causa da presença do Espírito. No 42 fala assim, que eles estavam ensinando, eles estavam tendo comunhão, eles estavam partindo pão, eles estavam orando uns pelos outros. Eles se reuniam no templo, de casa em casa. Por causa de quê? Por causa da presença do Espírito. Eles estavam louvando a Deus o tempo todo. A vida de adoração é um estilo de vida. Para quem? Para quem tem a presença do Espírito. Eles conquistavam a simpatia do povo. Por quê? Porque a igreja ia de encontro com seus problemas e eles eram restaurados. No capítulo 4 diz, no versículo 4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando um número de homens que creram perto de 5.000 pessoas. Aliás, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No capítulo 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Coragem, trepidez, é isso que o Espírito Santo faz conosco. No versículo 32 diz assim, é a música batata: da multidão dos que creram, era só o coração e a mente, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, é a presença do Espírito. Mas compartilhavam tudo o que tinham não importava mais, o que importava era a vida do irmão. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. Com grande poder por quê? Presença do Espírito. A grandiosa graça estava sobre todos eles, porque presença do Espírito. Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque o amor imperava no meio da congregação. Presença do Espírito. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. No 5 diz assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Por causa de quê? Presença do Espírito. E lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de... Irmãos, aleluia, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. É a presença do Espírito na vida da igreja. É disso que nós precisamos, é da presença do Espírito. Então, queridos, a presença do Espírito, a manifestação da presença do Espírito não é simplesmente falar em línguas, mas é poder, é intrepidez, é ousadia, é amor, é temperança, é domínio próprio, são frutos do Espírito Santo de Deus. E é disso que nós precisamos nessa noite. Amém, queridos? Eu não sei se eu estou conseguindo chegar ao coração dos irmãos, mas o que eu quero dizer é que se nós queremos ver ou ter uma igreja poderosa que faça diferença no meio da nossa cidade, no meio do nosso Distrito Federal, no meio da nossa nação, no meio do nosso país e em outros países, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos do revestimento de poder. E queridos, o ministério de Jesus só começou
depois que ele foi batizado por João Batista, e veio uma pomba, o Espírito Santo de Deus começou a descer sobre Jesus, e Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se Jesus não recebesse a unção do Espírito, nada iria acontecer. Davi, você está falando de heresia? Não, Filipenses 2, versículos 5 ao 9. Jesus se esvaziou de todos os seus atributos e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o ressuscitou e deu a ele o nome que estava sobre todo nome, ao qual se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que quer tocar o seu coração essa noite, com a presença do Espírito Santo sobre você. Com a igreja vai acontecer a mesma coisa. Se com Jesus aconteceu isso, com a igreja vai acontecer a mesma coisa. Nós precisamos da unção do Espírito para desenvolvermos o ministério para o qual nós fomos chamados. Quantos entendem que é isso que a igreja está precisando hoje? Levanta a mão.